Oi pessoal, meu nome é Amanda Magalhães e eu quero dividir um pouco com vocês a nossa história com o diagnóstico do autismo. Eu tenho 2 filhos, uma filha Giovana, de 8 anos hoje, e o Arthur, de 6 anos. Quando a gente descobriu que o Arthur tinha autismo, ele tinha cerca de 2 anos e meio. E como foi que a gente descobriu? Eu havia acabado de conhecer uma brasileira, a gente morava na Califórnia nessa época, e o filho dela era 6 meses mais velho que o meu filho, então ele tinha quase 3 anos. E o filho dela já falava, brincava com a minha filha, com outras crianças, enquanto o meu filho, Arthur, ficava quietinho no parque, só brincando com areia. E ele gostava de fazer assim, né? O sistema sensorial dele fazia assim com a areia e não interagia com ninguém e ficava lá o tempo inteiro. E já o filho dela falava tudo e brincava, interagia. Então, da segunda vez que a gente se encontrou, que eu encontrei essa brasileira, ela veio falar comigo, falou assim: olha, Amanda, eu acho que você deveria checar se o Arthur tem autismo. E eu falei, por que você acha isso? Ela falou, não, porque ele fica só brincando sozinho e ele não fala, né? E tudo. Eu falei, eu acho que é muito cedo, né? Cada criança tem seu desenvolvimento e tal. E eu acho muito cedo. Minha filha demorou muito pra falar. Ela começou a falar, ela tinha quase 4 anos, porque a gente fala português e inglês com as crianças. Então, realmente dá um atraso para eles desenvolverem, né, a língua, porque são 2 línguas diferentes e aí eles acabam se confundindo um pouco. Mas, de qualquer forma, hoje em dia eles falam os dois, português e inglês. Então, passou isso, né, que ela falou comigo. E o meu filho Arthur também fazia futebol no LA Galaxy. Então, as crianças tinham a mesma faixa etária na classe dele. E eu percebia que todas as crianças ficavam sentadinhas, prestando atenção no que o instrutor dizia e tudo. E o meu filho só corria, não sentava, não prestava atenção, não fazia o que o professor pedia. E aí um dia chegou uma senhora, assim, que eu não conhecia, e falou o seguinte, olha, eu tenho observado seu filho, ele faz classe junto com o meu neto aqui, e eu sou psicóloga, e checa se o seu filho tem autismo. Então, assim, foram 2 pessoas, assim, super distintas que me falaram a mesma coisa. E eu achando que não, mas como 2 pessoas me falaram, eu marquei uma psicóloga pra checar, né? Então, eu fui lá na consulta, já sabendo, né, imaginando que ia dar negativo e tal. E aí, ela me falou, Amanda, o seu filho tem autismo, depois dos testes que ela fez. Então, assim, naquela hora, o meu mundo caiu. Eu fiquei arrasada, eu fiquei depressiva, eu fiquei muito, muito, muito mal. Eu passei cerca de 1 mês e meio muito, muito mal. Por quê? Porque eu não sabia o que era autismo. Eu não conhecia nenhuma criança que tinha autismo. Eu já tinha ouvido falar, claro. Ouvi falar que outros, sei lá, sobrinho de não sei quem tinha. Mas, assim, não conhecia mesmo. E o que eu lembro da psicóloga falando era o seguinte. Ele tem autismo e não tem cura. Então, assim, meu coração de mãe ficou, assim, despedaçado. E eu entrei nessa fase aí, né, de muita tristeza. E depois que essa fase passou, eu tentei me recuperar, né, me recompor. E voltei na psicóloga depois e falei, certo, agora que eu tô pronta, quais são os próximos passos? Né, o que eu posso fazer para ajudar o meu filho? Aí aqui, na Califórnia, tem um lugar chamado Regional Center, que todas as cidades lá, agora a gente mora no Oregon, mas quando a gente morava lá, todas as cidades tinham o Regional Center. Então lá eles dão um suporte para as famílias que
que tem crianças com autismo até 3 anos. Então lá foi o primeiro lugar que eu fui, no Regional Center, e foi lá que eu peguei o diagnóstico também. E elas me encaminharam, me falaram o que eu devia fazer. Então a primeira coisa que elas falaram foi para eu marcar uma neurologista, porque muita gente não sabe, mas crianças com autismo têm muitas chances de ter convulsão. Então eu fiz um teste que o meu filho ficou com os eletrodos na cabeça por 24 horas, que foi muito difícil, porque as crianças com autismo têm problemas sensoriais também. E o meu filho nunca gostou de nada na cabeça dele. Então, esses eletrodos na cabeça dele, assim, foi um horror. Mas depois ele acostumou. E o resultado deu negativo, que ele não tinha chance de ter convulsão. Mas todos os pais deveriam fazer esse teste, né? Porque é um pouco perigoso se a criança tiver convulsão. Eu não quero assustar vocês, não são todas as crianças que têm, tá? Mas é bom checar. E depois, a psicóloga me indicou uma escola especial. E foi ótimo. Pra ser honesta com vocês, quando eu fui visitar a escola, eu saí de lá chorando. Porque tinha crianças, assim, de todos os tipos de disabilities, né? Eu nunca sei falar essa palavra em português, mas é de deficiências. Tinha muitas crianças com deficiência. E pra mim, assim, o meu bebezinho colocar lá foi muito difícil. Mas eu venci um pouco o preconceito e coloquei meu filho lá. E, assim, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque a gente aprendeu muito, além das coisas que ele precisava aprender lá, a gente aprendeu a amar o próximo. A gente aprendeu a ter respeito pelas pessoas, principalmente com deficiência. E eu me apaixonei tanto pelas crianças especiais que hoje em dia eu trabalho com crianças especiais, com todos os tipos de deficiência. Eu trabalho em uma escola com crianças com deficiências severas e eles... Ave Maria, eu sou muito grata. Eu simplesmente amo o que eu faço. E depois, a última coisa foi o ABA, que eu não sei como é em português, eu não sei. Mas se tem também no Brasil, mas chama Applied Behavior Analysis, que é uma terapia que os terapeutas vêm aqui na sua casa e eles fazem um plano individualizado para cada criança, o que eles precisam e tudo. Meu filho no começo foi a fala, ele não falava, ele era muito nervoso. Então, elas fizeram os programas e trabalharam com ele direto. Então, o meu conselho para você que acabou de descobrir é ver como você pode ajudar o seu filho. Se tiver a questão do ABA perto de você, eu super recomendo. Eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu pra gente, pro meu filho. Porque hoje em dia ele fala tudo, ele é uma criança super inteligente. Ele tá na escola, começou a escola esse ano, e ele tá na sala de crianças normais, né? Ele não tá com crianças com deficiência. Então, a gente pegou bem pesado no começo. Ele fazia essas terapias 4 horas por dia, de segunda a sexta. E até hoje eu ainda faço essas terapias com ele. Ele vai pra escola o dia inteiro, chega em casa e faz mais 3 horas de terapia. É bem puxado, gente. Demanda muito da gente, muitas horas e tudo. Mas eu sugiro que vocês se envolvam com seus filhos, vocês aprendam o que as terapeutas estão fazendo, vocês leiam sobre o assunto, porque é um espectro, assim, muito vasto, cada criança é diferente. E assim, é uma jornada difícil, mas muito... não sei, eu gostei, assim. Não vou dizer que eu gosto que meu filho tem autismo, claro. Mas eu aprendi muito, 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 muito durante todos esses anos. Então, é isso aí.
Muita força pra você que acabou de receber esse diagnóstico. E eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida,